Sim, eu acabei de liberar aí, Felipe. Ok, maravilha. Vamos lá. Gente, eu escolhi falar sobre o estudo de Atos, né? Na verdade, fazer um estudo, né, no livro de Atos, exatamente porque a gente está vivenciando um momento bem difícil, né? Um momento que eu acredito que a gente nunca vivenciou, pelo menos eu aí, que tenho 18 anos apenas só, nunca vivenciei isso, né? Brincadeiras à parte, sou da década de 90, mas eu nunca tinha visto algo do tipo. E eu acredito que o livro de Atos ele tem muito a nos ensinar acerca do que a igreja fez, né? De como a igreja se comportou em momentos de dificuldade, de como a igreja enfrentou, seja dificuldades espirituais ou dificuldades de perseguição, dificuldades de fome, né? No momento de escassez, dificuldades sociais. Então, acredito que o livro de Atos ele é extremamente importante para nós, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, não só pelo momento que a gente está vivendo, né, mas principalmente pelo que a gente está vivendo. A gente precisa entender como essa igreja militante, essa igreja que não para, essa igreja que é um organismo vivo, né, que está sempre em movimento, que ela ela não está restrita a um ambiente, ela não está restrita a um local, como ela se comportou, tá? Então, eu quero começar, obviamente, a gente não consegue já, a gente, na verdade, até consegue, mas não é o ideal. Para a gente poder entrar, de fato, no livro de Atos, a gente precisa dar um panorama para vocês, a gente precisa explicar quem que é o autor, qual é o tipo de gênero literário desse livro, porque tudo isso vai nos auxiliar a compreender algumas narrativas, compreender alguns comportamentos. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, essa primeira aula a gente vai dar todo esse panorama para vocês, introdutório, de como que funciona o livro de Atos, quem escreveu ele, a importância que ele tem, o seu propósito, tá? E como ele foi descrito, tá bom? Então, essa primeira aula é isso. E nos decorrer das aulas a gente vai entrar aí, se Deus quiser, capítulo a capítulo, né, de uma forma mais homilética, a gente não vai conseguir entrar de forma expositiva, ou seja, a gente não vai conseguir ir versículo a versículo explicando cada um deles, até porque como é um livro narrativo, então eu acredito até que não haja necessidade, mas a gente vai de forma homilética explicando e mostrando cada dificuldade, cada empecilho que a igreja enfrentou e como ela passou por isso, como o evangelho rompeu todas essas dificuldades, então vai ser muito legal. Então, se for possível aí, não falte, né, nas próximas aulas, que eu tenho certeza que vai ser um deleite aí pra gente. A gente vai gostar muito, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Então, sem delongas, já falando aí um pouquinho das biografias que eu utilizei, tá? Eu utilizei aí, acredito que todo mundo conhece o pastor Hernandes Dias Lopes, então eu utilizei o material dele para compor todo o nosso estudo, tá? Utilizei também a Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudo muito boa, e utilizei também uns comentários bíblicos do John MacArthur, tá? É um americano aí também muito competente no que faz, né, acerca da teologia e dos estudos, tá? Então, eu utilizei basicamente essas 3 biografias. Se vocês quiserem se aprofundar mais, fica aí a dica para vocês adquirirem mais conhecimentos, tá? Todo esse tipo de material aí, eu acredito que, exceto a Bíblia de Genebra, vocês acham isso na internet em PDF para baixar, tá? Não precisa estar comprando ou adquirindo. Fiquem à vontade aí para vocês pesquisarem e se aprofundarem, tá bom? Falando aí sobre o gênero literário do livro de Atos. Isso é muito importante, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, o que é gênero literário? O gênero literário ele é uma categoria que classifica as obras literárias, ou seja, todos os livros que compõem a nossa Bíblia, ele tem um tipo de classificação de gênero literário, tá? A gente tem, por exemplo, os livros poéticos, como os Salmos, a gente tem livros históricos, né? A gente tem livros proféticos, como o livro de Daniel, por exemplo. Então, todos esses livros que a gente tem na Bíblia, ele passou por uma classificação de gênero literário. E isso nos auxilia muito. Por quê? Por exemplo, o livro de Atos, ele é classificado como narrativa histórica. E isso nos ajuda muito, porque quando a gente nos depara com algum tipo de situação,
a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em doutrina. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo de doutrina aqui, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando de doutrina humana, né? Ah, não pode usar calça, não pode fazer isso, aqui. Não, não é isso. Quando eu uso a expressão doutrina, a gente está falando de doutrinas bíblicas. Então, por exemplo, doutrina da salvação. É uma doutrina que ela tem alguns componentes. Por exemplo, a salvação é pela graça mediante a fé, né? Efésios capítulo 2, verso 9. Então, isso é uma doutrina. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, quando a gente tem um livro de Atos que tem uma classificação histórica, narrativa, ou seja, ele está narrando um fato histórico de que aconteceu, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso realizar doutrina em cima disso. Né? Eu separei até um exemplo aqui. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12 diz assim, ó, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Ponto. De sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo, né, ao corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele os espíritos. Pergunta, quantos de vocês já viram por aí algumas igrejas onde as pessoas ungem lencinho, ungem travesseiro, né, ungem vassoura, caneta? Por quê? Porque eles leem, por exemplo, um texto como esse, eles falam lá, tá vendo, ó? Até os lenços eles levavam. Então, assim, gente, isso desculpa a expressão, mas isso é ridículo, porque isso não, a Bíblia não nos instrui a fazer esse tipo de coisa. A Bíblia nos diz que a oração do justo ela vai salvar, né? Ela vai livrar, ela vai curar. Ela não diz que é o lencinho, né? Então, assim, é algo histórico que aconteceu naquele momento por conta de uma demanda, né, que não se tinha tantas pessoas para orar, não se tinha internet como se tem hoje, e é algo, fato histórico que aconteceu naquele momento, cuja a gente não pode fazer uma doutrina. Então, por exemplo, o pastor Júnior, em hipótese alguma, e eu acredito piamente que ele não vai fazer isso, ele vai lançar uma campanha onde as pessoas vão lá levar lencinho para receber a cura. Gente, não dá. Então, percebe como é importante a gente entender as questões introdutórias do livro? Então, o gênero literário do livro de Atos ele é importante extremamente por conta disso. Logo, a gente sabendo que ele é um livro histórico-narrativo, determinadas situações não faz com que a gente não deva repetir isso, em hipótese alguma, ou fazer disso uma doutrina, tá? Não estou aqui isentando o poder de Deus, né, as formas em que Deus opera, não é isso. Mas quando a gente transforma isso em uma doutrina, a gente corre um risco grande de estar cometendo um erro bíblico, tá? Como a gente tem visto aí nas outras igrejas, aí, infelizmente, que tem acontecido isso, né? Tá? Falando um pouco do autor do livro de Atos, tá? O autor do livro de Atos é o evangelista Lucas, tá? Ele já se descreve como alguém que ele não fala nada a respeito de si mesmo nas suas cartas, né, melhor dizendo, no seu evangelho, né, e no seu livro de Atos, como algumas outras cartas acontecem, né, ou como alguns outros evangelhos, ele não fala nada sobre si, ele não diz o seu nome, eu, Lucas, estou escrevendo, não, mas ele diz que ele está fazendo uma dedicatória especial para uma pessoa chamada Teófilo, tá? A tradição eclesiástica ela foi muito incisiva em aceitar desde cedo que Lucas que escreveu esse evangelho ou o livro de Atos, tá? E de que ele era um médico e um historiador, tá? Então a tradição liga ele à cidade de Antioquia da Síria. Muito provavelmente foi ali que ele conheceu o apóstolo Paulo, tá? Antioquia da Síria a gente vai ver no decorrer do estudo de Atos, que foi uma cidade muito importante para a propagação do evangelho. Se vocês já quiserem ler posteriormente, vocês podem lá pegar o capítulo 13 de Atos e em diante vocês vão vendo como Antioquia da Síria foi um polo importante para a propagação do evangelho, inclusive enviando o apóstolo Paulo, tá? Então, muito provavelmente ele conheceu o apóstolo Paulo ali, tá? Ele é o único escritor gentil do Novo Testamento, ou seja, Lucas não era judeu, não tinha descendência judaica, nada do tipo. Ele foi testemunha ocular, né, dos ocorridos, principalmente nas viagens do apóstolo Paulo, tá? Vocês vão, no decorrer do estudo, eu vou mostrar isso para vocês, como ele participa ativamente das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Foi um companheiro aí, né, das peregrinações aí do apóstolo,
tá? Principalmente também, muitos estudiosos vão dizer como médico, tá? O apóstolo Paulo sofria de uma enfermidade, tá? A gente pode até discorrer mais para frente sobre isso, e muito provavelmente o Lucas aí era o seu médico pessoal aí, era aquele que cuidava dele ele pessoalmente, e olha que maravilha, ele tinha um médico, não precisava pagar nada por isso, e ainda era um médico pessoal que cuidava dele, tá? A gente tem poucas, como eu já disse, a gente tem poucas informações, né, sobre Lucas. Para vocês terem uma ideia, a gente só tem 3 citações dele, diretamente, tá? No Novo Testamento. E a primeira citação que a gente tem é que Lucas era médico. Então, o apóstolo Paulo, aí, escrevendo a Colossenses, né, no capítulo 4, no verso 14, ele vai dizer: saudai-vos, Lucas, o médico amado. Então, mostrando aí que Lucas era um médico, né? Confirmando exatamente aí essa suspeita aí, quando a gente olha as narrativas dele acerca das doenças, enfim, a gente tem essa confirmação que de fato ele era um médico por conta até do seu interesse pelas enfermidades e outras coisas, tá? E que Lucas era um amigo e companheiro de Paulo, tá? Então a gente vê aí em outras citações, né, como em 2 Timóteo capítulo 4, aí no verso 11, né, e Filemão aí de 1 a 24, a gente vê o apóstolo Paulo saudando, né, dizendo que só Lucas tinha ficado com ele, companheiro aí fiel, e que Lucas fazia parte dos cooperadores aí do apóstolo. Então, por causa dessas citações, né, e como eu já disse, as formas que ele descreve as doenças, tanto no Evangelho de Lucas como no livro de Atos, é que a gente tem um forte indício sobre a confirmação da autoria de Lucas. Por quê? Quando a gente lê a estrutura tanto de Lucas quanto de Atos, né, como ele narra as enfermidades, principalmente falando sobre a crucificação, ele nos dá indícios muito fortes de que era alguém que conhecia, de alguém que era da área da saúde, tá? Então, por conta disso, o fato de Lucas ser médico, né, e a gente vê o apóstolo Paulo confirmando isso, e a forma de escrita, a gente consegue fazer essa associação literária, né, com a pessoa, com o perfil de Lucas. Então, é uma forte evidência e um indício de uma confirmação da autoria de Lucas, mesmo não tendo, como eu já disse, nenhuma citação dele mesmo dentro do livro de Atos ou do Evangelho de Lucas, tá? O Evangelho, na verdade, de Jesus, segundo escreveu Lucas. O livro de Atos, só para vocês entenderem, ele é um segundo volume escrito por Lucas, tá? A gente vê hoje o Evangelho separado do livro de Atos, mas naquele período o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho escreveu Lucas. E a carta o livro de Atos, né? O livro histórico narrativo de Atos, ele era um volume único. Tá? Não existia essa separação. Posteriormente, o Evangelho segundo Lucas aí foi e ficou junto com os evangelhos sinóticos, né, que Marcos, Lucas e Mateus, tá? Então ele ficou com ele compõe ali os livros dos evangelhos, e aí se dividiu-se então o livro de Atos. Mas o ideal é que quando a gente vai ler o evangelho de Lucas, em sequência a gente já lê o livro de Atos, porque ele é uma continuação de um para outro. Então, é muito interessante quando vocês forem ler o Evangelho de Lucas, leia também o livro de Atos junto, um à luz do outro, porque o livro de Atos ele é um complemento do Evangelho de Lucas, tá? Então, só para vocês verem, logo no início do Evangelho de Lucas, ele diz assim, ó, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada, né, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosamente investigar tudo, desde sua origem, dar-lhes por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, né, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. E já no início do livro de Atos, escrevi o primeiro livro, ou seja, o meu evangelho, né, é uma espécie de um primeiro livro, ele é a primeira ordem das narrativas que eu estou escrevendo acerca de Jesus, e ele mesmo diz isso, né,
escrevi o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, tá? Então, é interessante vocês fazerem essa sequência. Tá lendo o Evangelho de Lucas? Vai depois para o livro de Atos que você vai ver que ele faz uma continuação do ministério de Jesus. Por que uma continuação do ministério de Jesus? Porque ele mesmo diz as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar e depois ele deu mandamento aos apóstolos, ou seja, eu não sei se você sabe disso, meu irmão, mas a continuidade do ministério de Jesus aqui na Terra é através da minha e da sua vida. Nós damos continuidade ao ministério de Jesus aqui na Terra. Ele subiu, mas ele deixou uma ordem para mim e para você. E é muito interessante que Lucas ele tem a plena certeza do que ele escreveu e do que Jesus disse, que foi por meio do Espírito Santo. Ou seja, o que está escrito aí para mim e para você, que é ordem de Jesus, foi inspirado por meio do Espírito Santo. Tá? E é um mandamento para mim e para você. Então, o livro de Atos é essa continuação do ministério de Jesus agora através da vida dos apóstolos, dos irmãos e através da minha vida e através da sua vida, tá bom? Então a declaração de Lucas ao iniciar o primeiro volume de seus escritos, ela é importante, porque ela nos mostra como que foi composto tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, tá? E ela se deu em 5 estágios. Eu vou passar aqui para vocês quais são os estágios. O primeiro, o evento histórico. É uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Não foi história da carochinha. Não foi o conto do seu José lá. Não, não é mito. Não é uma história que aconteceu. Foi um fato. De fato ocorreu, né? E aí, gente, me perdoem, aí ateus se mordem, né? Porque eles, aceitando ou não Jesus como Deus, eles têm que concordar que a narrativa histórica é verdadeira, porque Jesus existiu. Tá? Então, é muito claro quando a gente vê logo no início do escrito do Evangelho, que escreveu segundo Lucas, que ele diz que ele viu eventos históricos. Ele coordenou essa narrativa desses fatos que de fato aconteceram. Tá? Um outro ponto, testemunhas oculares. Tá? Pessoas que estavam ali, que participaram, né, que estavam ativamente fazendo parte do ministério de Jesus, né, de todo as coisas que aconteceram naquele período, né? Então, como a gente vê aí, ó, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, não foram só pessoas que presenciaram, pessoas que estavam com Jesus, mas foram também pessoas que eram ministras dessa mesma mensagem, dessa mesma palavra, porque eu não sei se vocês sabem, mas tanto os evangelhos como as demais cartas do Novo Testamento, né, os demais livros, eles não foram escritos logo no período do ministério de Jesus, eles foram escritos depois. Então, essas pessoas que testemunharam, essas pessoas que estavam presentes, que participaram, né, ou até mesmo as pessoas que vieram a Cristo depois, viram isso. Eles não só viram como eles se tornaram ministros dessa palavra, dessa mensagem, fazendo exatamente a continuação do ministério de Jesus, tá? Um outro ponto, investigação pessoal do livro de Lucas, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, tá? Como ele mesmo diz, ó, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, tá? Olha como é maravilhoso, né? Saber que Lucas ele foi lá cuidadosamente investigou tudinho, desde o início até o final. Tanto é que Lucas é o Evangelho de Lucas é o único que fala sobre o canto de Maria, né? Onde ela tem aquela mensagem maravilhosa, né? Que é chamada de canto de Maria, quando ela fala minha alma engrandece, né? Enfim. É maravilhoso, ele é o único que fala sobre isso, que provavelmente ele foi lá e falou com a mãe de Jesus, né, segundo carne. Ele é o único que fala sobre a infância, né, apesar de não ter tantos detalhes, mas ele é o único que traz um pedacinho da infância de Jesus, dizendo que Jesus se desenvolvia em graça, que ele crescia, né, em estatura, e falando inclusive daquela narração onde Jesus ele se perde da sua família, e aí a família quando lembra, ele está lá no templo. Então, é o único evangelho
que dá esses detalhes. Por quê? Porque ele fez uma investigação cuidadosa de tudo, desde a sua origem, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a escrita, né? Dar-lhes por escrito. Então, ele não ficou só na questão do conhecimento intelectual, né? Ou do conhecimento para ele ficar e transmitir isso de uma forma oral, como era feito até então. Não, ele quis registrar tudo isso, né? E isso a gente vê a mão de Deus, porque quando eles registraram tudo isso, todas as informações, não só Lucas, mas os outros evangelistas, né, os outros apóstolos, tudo isso chegou até nós. Tudo isso é um cuidado de Deus, né, para que hoje nós pudéssemos ter tudo relatado, tudo aquilo que o Senhor deseja e quer que a gente aprenda, que a gente seja instruído, para que a gente faça, está registrado, meu irmão. Então, isso é o cuidado de Deus com a sua palavra, né? E um destinatário. Destinatário, como a gente já viu, excelentíssimo Teófilo, tá? Então, embora o nome de Lucas não apareça implicitamente em Atos, né, há um consenso aí unânime de que foi ele o seu autor, tá? Robert Gronder, falando sobre essas evidências de Lucas, né, evidências históricas, é muito interessante que ele diz assim, ó, principalmente falando do livro de Atos, as descobertas arqueológicas têm confirmado de maneira surpreendente a exatidão histórica do livro de Atos. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque a gente está na nossa mão algo que a gente pode confiar, é palavra de Deus, né, aconteceu, o que está descrito ali, meu irmão, você pode ter plena certeza de que é palavra do Senhor, e principalmente falando agora do livro de Atos, né, que como a gente já viu, é um livro narrativo histórico, a própria arqueologia já tem confirmado de maneira surpreendente aí as narrativas de Lucas aí no livro de Atos, tá? Por exemplo, o Lucas ele emprega alguns títulos de vários escalões aí de oficiais locais, de governantes das províncias, tá? Tem alguns exemplos aqui, a gente não vai ver todos. Fiquem tranquilos que eu vou mandar esse material para vocês, tá? Assim que a gente terminar a aula. Então, anotem aquilo que não está escrito aí. Então, por exemplo, ó, Lucas ele fala sobre César, ele fala sobre procônsul, ele fala sobre pretores, tá? Ele fala sobre oficiais de justiça e tudo isso, gente, todos esses exemplos mostra perfeitamente, né, correto, correspondente às ocasiões e os lugares dos quais Lucas escreveu. Isso é muito, muito bacana, né, quando a gente fala de história, porque isso confirma que, de fato, o que Lucas escreveu, ele não inventou da cabeça dele, não foi obra da sua imaginação, mas, de fato, foram nomes, situações e lugares que existiram, né, e que a arqueologia aí já comprova. Então, a sua exatidão aí torna-se notável o emprego desses vocábulos, tá? Que se mantinha constante nesses estados de fluxo devido às alterações de situação política de várias comunidades. Então, mostrando aí exatamente que em cada momento que ele registrou, era de fato o nome, né, de oficiais, de pretores, de procônsuls, de César, que estava presente ali naquele momento, naquela situação, naquele estado, tá? Para vocês terem uma ideia sobre a exatidão das narrativas de Lucas, um grande químico aí ganhou prêmios aí, para vocês terem uma ideia, William Racing, ele descobriu, se eu não estiver enganado, os gases nobres, foi ele que fez essa descoberta, tá? E eu acredito que é isso mesmo. Mas ele foi um grande químico aí, só que ele era ateu, tá? E ele estava disposto, inclusive, provar a falsidade não só do Novo Testamento, mas também tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, tá? Pelas questões históricas. E não só isso, mas para descredibilizar mesmo, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, pela questão histórica, ele queria provar que o livro de Atos foi escrito bem depois. Por que isso? Porque é muito simples, gente. Não adianta eu quero fazer uma narrativa de alguém que estava presente, de alguém que falou com testemunhas oculares, mas eu não vivenciei isso. Eu fiz isso daqui 200 anos, 100 anos depois. É muito fácil, porque aí eu pego o que o pessoal escreveu, eu pego o que as outras pessoas escreveram ou disseram e falo que isso foi inspirado por Deus, ou eu falo que eu estava lá. Não, não é esse o caso, tá? Então ele queria
tirar a credibilidade de que Lucas, de fato, não só visitou testemunhas oculares, mas como vivenciou muitas das situações. Então, ele foi fazer uma investigação. E ele acabou se dando mal, né? Por quê? Ele viajou 32 países, 44 cidades e 9 ilhas. E depois de 15 anos de estudo, olha o que ele concluiu. Realmente, Lucas foi um historiador de primeira categoria, né? E, inclusive, ele fala que Lucas deveria estar juntamente com outros historiadores, né? Exatamente pela exatidão do que Lucas escreveu, pela confiabilidade das informações de que nós temos aí no Evangelho de Lucas, tá? Então, mostrando aí que ele, além de médico, ele era um historiador de primeira, né? Um camarada que, de fato, Deus usou tremendamente para nos abençoar, não só com o Evangelho, né, de Lucas, mas também com o livro de Atos. Porque imagine vocês, irmãos, se a gente não tivesse o livro de Atos, a gente não ia ter como saber como a igreja se comportou em meio a essas situações, como a igreja enfrentou as dificuldades, tanto as espirituais como as sociais, né, as de perseguição, enfim. Então, Deus usou tremendamente esse camarada para nos abençoar, tá? Um outro ponto interessante do livro de Lucas é que ele usa os pronomes fomos, estivemos, falamos, nós, estávamos. Eu não sei se vocês já leram o livro de Atos e encontraram esses pronomes, tá? Mas se você não fez isso, faça. A partir do capítulo 16 do livro de Atos, você já vai começar a encontrar isso, tá? Por quê? Isso nos revela uma coisa muito interessante. Lucas não só, né, ouviu pessoas, né, sobre os fatos que aconteceram, mas ele também participou, mostrando que ele foi um companheiro ativo aí, de fato, do apóstolo Paulo, né? Como nas palavras do apóstolo aí, meu cooperador, meu companheiro, né? Então isso é muito legal. Tem um exemplo aqui, concluindo que nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. E aí você vai ver nos decorrer do capítulo 20, do capítulo 21, 27 e 28, de que Lucas está muito presente. Ele se coloca na narrativa como alguém que estava ali com um diário de bordo, de fato registrando todos os acontecimentos. É por isso que a gente tem riquezas de detalhes assim maravilhosas, como naufrágios do apóstolo Paulo, né, como alguns outros acontecimentos aí de que fato de alguém de que estava presente, tá? Então, isso é interessante. Vocês, eu tenho certeza que toda vez que vocês forem ler agora o livro de Atos, vocês vão identificar isso muito bem, tá? E isso é muito legal, mostrando de fato que Lucas foi ativo na escrita da narrativa histórica aí do livro de Atos, tá? Então, quanto às evidências externas também, né, a gente não pode deixar de dar evidências externas aí quanto à confiabilidade da autoria tanto do livro de Atos quanto do Evangelho de Lucas, né, e o reconhecimento da canonicidade dele, ou seja, o reconhecimento da igreja como um livro inspirado por Deus, né, como um livro que era lido pela igreja primitiva, que era aceito pelos irmãos, é o Cânon Muratori, tá? O Cânon Muratori é o livro mais antigo, ou seja, a coletânea mais antiga que a gente tem do Novo Testamento, tá? Tem um pedacinho aqui desse fragmento, né, que foi encontrado. E esse livro, e esse cânon aí, ou seja, essa coletânea desses livros que a igreja tinha como inspirados, como aceitos, né, como lidos pela igreja, como reconhecidos como inspirados pelo Espírito Santo, nos ajuda a confiar ainda mais no que nós temos hoje. Tá? Isso dá confiabilidade aí do cuidado de Deus, né, para conosco, da inspiração divina de fato, né, de que Deus usou a vida de Lucas para nos abençoar, tá? Só para vocês, um toque de conhecimento aí mesmo, né? Esse escrito aí do cânon muratoriano foi encontrado aí no século 150, né? Indica que muito provável o nome de Pio, bispo de Roma aí, né, irmão de Hermas, foi o autor, né, que foi o autor desse manuscrito aí, também foi o autor da carta do pastor, né, pastor de Hermas, que é um livro que não foi aceito como inspirado, tá? Ele não está no nosso Novo Testamento por conta disso. É um manuscrito aí do século 8,
né? E sua cópia original foi descoberta lá na Biblioteca de Ambrosi, em Milão, justamente por Ludovico Antônio Muratori, tá? Que leva o seu nome por conta disso, que foi ele que descobriu. Como eu já disse, né, esse cânon Muratori, ele tem alguns outros livros que compõem, tá, o Novo Testamento, que serviram também para indicar a confiabilidade, né, e a segurança das informações que a gente tem aí no Novo Testamento. Além do cânon Muratori, a gente tem também o testemunho dos pais da igreja. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas os pais da igreja são os chamados discípulos dos apóstolos, tá? Então é uma geração que veio depois dos apóstolos. Melhor dizendo, os discípulos dos apóstolos, tá? Essa geração vem aí logo já no final do primeiro século, né? Então, a gente tem aí grandes nomes como Eusébio de Cesareia, Irineu de Leão, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Jerônimo. Todos esses camaradas aí foram discípulos dos apóstolos, ou seja, eles andaram, muitos deles muitos deles encontraram pessoalmente com os apóstolos. Então, quando vocês se depararem com essa expressão pais da igreja, saiba que são os discípulos dos apóstolos, tá? E muitos deles, eles foram claros em defender e reconhecer o Lucas como o autor, tanto do Evangelho como do livro de Atos, tá? Mas para quem, então, são os destinatários do livro de Atos? Como a gente já viu, o destinatário, né, foi Teófilo. Possivelmente, Teófilo era um homem rico, membro da nobreza, pelo fato dele utilizar a expressão excelentíssimo, tá? Então, dizem que era um cara que fazia parte da nobreza, né? Muito provavelmente romano, né? E que tinha algum posto aí de governo ou algo do tipo, tá? E, inclusive, foi ele que financiou essa obra, tá? As viagens de Lucas, né? Para que ele pudesse fazer esses registros, tá bom? Então, tudo nos leva a crer que era algum homem piedoso, assim como o centurião lá, né, o Cornélios, né, que foi evangelizado por Pedro, né, provavelmente era alguém que se simpatizava com a religião judaica e que agora vem a conhecer a Cristo e que ele financia Lucas para que Lucas pudesse de fato ir atrás, ver se foi verdade mesmo. Imaginem vocês, ele está ouvindo sobre um Jesus crucificado que ressuscitou e aí ele, opa, mas será que foi isso mesmo? E aí então ele financia Lucas, né? E aí Lucas comprova aí todos os fatos aí de que de verdade aconteceu, não é a história da carochinha, e de que as pessoas estavam propagando essa mensagem verdadeira, tá? Quais foram, quando a gente pensa aí, né, dele escrever isso para Teófilo, isso nos gera umas perguntas, né? Quais possivelmente então foram os propósitos de Lucas escrever isso? Acerca do ministério de Cristo e da ação da igreja para esse nobre romano, né? Eu elenco pelo menos três propósitos, tá? O primeiro deles é provar que a igreja cristã era uma religião lícita, ou seja, não era algo ilegal, ilegítimo, e que de fato o cristianismo não colocava em risco nenhum o Estado de Roma. Né? Ele não servia de risco, ou seja, não era uma seita que ia vir para querer tomar o poder de Roma. Pelo contrário, né, não oferecia riscos nenhum. Pelo contrário, era uma religião legítima, e quando eu uso a expressão religião aqui é na questão do estudo, tá? Não quero entrar tanto na questão se o cristianismo é ou não uma religião, mas enfim, para mostrar que eles não eram contra o governo, eles não queriam tomar o poder de Roma. Então, um dos propósitos possivelmente pode ser esse, tá? O segundo é mostrar a conexão do ministério terreno e celestial de Cristo, né? Pois mesmo depois de partir Jesus, como eu já disse, continua a fazer e ensinar através da igreja, né? Pela ação do Espírito Santo, pela ação do Espírito impulsionando os apóstolos como um instrumento desse ministério, tá? E o terceiro e último ponto é oferecer um esboço espantoso aí do crescimento da igreja cristã, que começa lá com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão inumerável aí por todos os recantos do império, chegando inclusive a Roma, né, a capital, e aqui hoje, eu não sei onde você está, mas chegou aqui em Carapicuíba, terra de ninguém, meu irmão. O evangelho chegou aqui. Então,
Olha que coisa maravilhosa, como eu disse para vocês lá no início, se nós não tivéssemos o livro de Atos, nós não saberíamos como se deu a expansão da igreja, como que isso se expandiu, como que isso chegou até nós, como nós hoje somos abençoados através deste livro, né, mostrando aí como a igreja enfrentou as dificuldades e encorajando a gente a ser cristão melhores, né? Porque quando a gente, eu não sei você, mas quando eu olho para a igreja primitiva, meu irmão, eu me sinto um crente Nutella. Essa é a verdade, porque aqueles camaradas eram crente de verdade, né? Aqueles camaradas de fato viveram ali e foram chamados de cristãos exatamente porque eles de fato pareciam pequenos cristos, eles se pareciam com Jesus, tá? Então isso é maravilhoso. Falando sobre a data em que o livro foi escrito, né? A gente não tem como definir fato com exatidão, mas a gente sabe, entretanto, que o livro ele encerra a sua narrativa com a prisão do apóstolo Paulo lá em Roma, tá? Capítulo 28, né, vai mostrar para nós que, inclusive, era uma prisão domiciliar, né, que o apóstolo Paulo ficou, e isso se deu por volta do ano 62, tá? Tá aí o texto para vocês. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo sua companhia o soldado que o guardava, tá? Então, ele encerra aí. Né? E é interessante que não tem ele não dá uma conclusão definitiva, parece que fica em aberto, né? Exatamente porque o livro de Atos, meus irmãos, ainda está sendo escrito. Né? Obviamente a gente não tem quanto revelação, quanto inspiração, mas quando eu digo que ele está sendo escrito, por quê? Porque nós continuamos exercendo o ministério de Jesus aqui na Terra. Se as pessoas querem ver o ministério de Jesus aqui na Terra, meu irmão, ele tem que olhar para você. Ele olha para a igreja, ele vê como uma extensão do ministério de Jesus aqui na Terra, né? Como a gente canta aquele hino maravilhoso lá, né? Somos tuas mãos, somos os teus olhos, né? A procura dos aflitos. É esse ministério de Jesus terrenos que eu e você continuam ainda exercendo, tá? Apesar de Jesus ter sido assunto, ele nos deixa seu espírito para que nós sejamos capacitados a continuar exercendo o seu ministério. Tá? E é por isso que é interessante que quando a gente tem esse entendimento, a gente entende as palavras de Jesus quando ele disse, vocês farão obras maiores. Não é porque nós vamos fazer obras extraordinárias que Jesus fez, andar sobre as águas, fazer o mar se calar, fazer os ventos se aquietar, não é isso, mas é na questão da extensão, porque nós seríamos essa continuação de Deus aqui na Terra. Nós seríamos a continuação do ministério de Cristo aqui na Terra, tá bom? Então, por conta disso, gente, a gente tem aí uns indícios de que esse livro ele não pode ter sido escrito posterior a isso. Por quê? Gente, a gente viu que Lucas é um extremamente historiador capacitado, competente, né, reconhecido inclusive por pessoas que nem cristãs eram, como um historiador de primeira. E se ele escreveu isso posterior, ele deixou de escrever alguns relatos extremamente importantes na história. Por exemplo, a morte do apóstolo Paulo. Tá? A execução do apóstolo Paulo, que provavelmente foi em torno do ano 67 depois de Cristo, né? Por quê? No ano 64 houve lá um incêndio em Roma, tá? O louco do Nero, né, colocou o incêndio em Roma, acusou os cristãos, e por isso o apóstolo Paulo, no ano 67, foi executado. Muito provavelmente também o apóstolo Pedro foi executado nesse mesmo período, tá? Lucas não registra isso, não registra o martírio do apóstolo Paulo. Então, imagine você, ele é companheiro do apóstolo Paulo, mas ele não registra o martírio do apóstolo Paulo. Ele registra, por exemplo, o martírio do apóstolo Tiago, né, que foi morto à espada, mas ele não registra o martírio do apóstolo Paulo, então não faria sentido. O outro ponto interessante é que, apesar dele narrar o sermão profético de Jesus acerca do que possivelmente a gente venha a reconhecer depois como a destruição de Jerusalém no ano 70, ele não registra essa destruição, tá? Ele registra o sermão profético de Jesus, falando que haveria, né, uma perseguição, que Jerusalém seria
pisada pelos gentios, né? E hoje, entendendo historicamente, a gente remete, obviamente, ao ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, mas, mas Lucas não registra isso. Então, não tem como a gente colocar uma data posterior, tá? Muito provavelmente foi antes do ano 70. Então, como eu já falei, né? Outro ponto também importante que ele não registra é a última viagem do apóstolo Paulo. Apesar dele ter ficado preso no ano 62 depois de Cristo, na sua primeira prisão em Roma, ele fica numa prisão domiciliar e a história paralela, tá? Historicamente, paralelamente falando, né? E também com indícios na carta do apóstolo Paulo, a gente vê que ele faz uma quarta viagem. Tá? E aí, finalizando, então, a sua prisão no ano 67 e seu martírio. Tá? Então, essa quarta viagem não está descrita no livro de Atos, apesar de Lucas ter descrito a primeira, a segunda e a terceira viagem, finalizando com a primeira prisão dele em Roma, ele não descreve essa quarta viagem, que foi muito importante para nós. Tá? Então, por exemplo, ele não fala dessa... Como que a gente sabe, né, dessa quarta viagem do apóstolo Paulo? Primeiro, em Romanos ele fala que queria ir para a Espanha. O testemunho de Eusébio de Cesareia, tá? Eusébio de Cesareia, só para vocês terem uma ideia, ele é um historiador judeu, ele não é cristão, mas ele é praticamente assim um ícone da história, tá? Se a gente quer estudar a história da igreja, a história dos hebreus, né, o que acontecia naquele período, nós temos que estudar esse camarada aí chamado Eusébio. E ele fala sobre, em um dos seus livros, né, História Eclesiástica, ele fala da soltura de Paulo após a sua primeira prisão e ou seja, da sua primeira detenção em Roma, tá? Só a toque de conhecimento, por causa das não acusações contra o apóstolo Paulo, né? Paulo vai para Roma, está preso, e porque não teve nenhuma acusação contra ele lá, não foram lá formalmente acusá-lo, por isso ele é solto, tá? Então, Lucas não fala dessa narrativa. O testemunho de Clemente de Roma, né, de que Paulo esteve lá na Espanha. Lembre-se, Clemente faz parte lá dos pais da igreja, né, dos pais apostólicos lá, né, os discípulos dos apóstolos. E ele fala de que Paulo teve lá na Espanha, tá? É registrado isso, historicamente falando. E no quadro abaixo, só toque de conhecimento, eu vou mostrar um pouquinho de como a gente tem esses indícios dessa quarta viagem dentro da Bíblia, tá? Só para vocês uma ideia. A gente não vai falar sobre todos, mas aí a gente vê a soltura dele do ano 62 e depois os indícios dele em Roma. E conforme aí mais ou menos as datas aí, tá? Então, não tem como Lucas ter escrevido posterior a isso, exatamente por causa dessas não narrativas que ele deixa de fora, tá? Então, muito provavelmente ele escreveu aí e concluiu a sua obra narrativa no ano 62 mesmo, depois de Cristo, foi quando Paulo estava preso e ainda não tinha sido solto, tá? Falando já um pouquinho da expansão da igreja no livro de Atos, tá? Como que a igreja expandiu? Então, antes do Pai voltar, né, Jesus deu à igreja uma agenda de ação, por isso aí a igreja militante, a igreja que não para, a igreja que tem uma agenda, que ela é viva e não para, mesmo com pandemias, né? E eles deveriam seguir esse cronograma, eles não podiam deixar de cumprir as ordens de Jesus, tá? Que foi exatamente aí de que eles iam receber poder para ser testemunhas de Jesus aqui na Terra, tá? Então, Lucas, ele compreendera que o evangelho não acabara com a despedida de Jesus, né? Ah, Jesus voltou, agora acabou, vamos... Não. Mas ele continua seu próprio curso pelo mundo, sairia então de Jerusalém, ia para Samaria até os confins da terra, né? Mas Atos ele demonstra para a gente como o evangelho tinha em mira os gentios e não apenas os judeus, tá? O livro de Atos ele pode ser dividido então em 3 partes distintas, que são elas a expansão da igreja em Jerusalém, né? Começando ali com os judeus, né? Teoricamente falando, né, porque ali era o polo da religião, ali era onde estava concentrada o templo, né, onde estava concentrado ali os lugares de fazer o sacrifício. Então, começou primeiro ali, né, então depois dessa subida de Cristo, ela começa ali com 120 pessoas, né, onde eles perseveram ali em oração, foram revestidos, né, depois de 50 dias aí após
a ressurreição de Cristo aí, 10 dias após a ascensão, né, de Jesus, o Espírito Santo então foi derramado ali no cenáculo sobre a vida deles, né? Nesse mesmo dia, então, Pedro já agora cheio do Espírito Santo, né, faz uma pregação extremamente cristocêntrica, ou seja, ele pregou Jesus na palavra dele e 3.000 pessoas ali foram convertidas e batizadas, né? Então Deus fez um grande milagre ali, onde uma igreja de 120 pessoas agora vira uma igreja aí de um pouquinho mais de 3.000 pessoas aí, né? Isso é maravilhoso. Depois, dos capítulos 8 ao 12, a expansão da igreja na Judéia. Então, percebam como os ditos de Jesus são verdadeiros, porque de fato a igreja foi se expandindo dessa forma. Né? E isso é maravilhoso, porque o livro de Atos nos mostra isso, né? Claramente. Tá? Então, a igreja foi perseguida, né? Dispersada. Jesus teve que mandar uma perseguição para a igreja, porque imagine vocês, aquele cultão gostoso com 3.000 pessoas e eles se abraçavam, eles tinham tudo em comum, né? Atos capítulo 2 vai dizer que eles iam de casa em casa, eles partiam pão junto, mas eles não estavam expandindo. E aí, o que Jesus faz? Perseguição neles. Né? E por conta disso, aí a igreja foi dispersada, e através do evangelho, do evangelista aí Felipe, né, do diácono Felipe, a igreja então alcança ali as cidades da Judéia, né, de Samaria, enfim. Isso é maravilhoso. Ele pregou ali e aquelas pessoas se alegraram ao ouvir a palavra de Deus. Então, o muro da inimizade agora começa a ser quebrado, né? O preconceito racial começa a ser vencido. E isso é maravilhoso, porque nos demonstra que o evangelho ele não está restrito. Ele não é do Felipe, ele não é do pastor Júnior, o evangelho é de Cristo. E ele rompe essas barreiras raciais, ele rompe as barreiras sociais, né? Não é rico, não é pobre, e ele acaba com o misticismo. Né? Por quê? Porque embora aquela região ali, né, da Judéia, da Samaria, fosse uma região bem mística, porque havia uma mistura entre judaísmo e outras religiões, agora chega ali o evangelho para acabar com isso. Né? Então, a gente tem também ali a conversão de Paulo em Damasco, né? A gente já vê o evangelho chegando até na Síria, e por intermédio de Pedro, ele chega então a Cesareia Marítima com a conversão do Cornélio, né? O gentil Cornélio. Então a palavra de Deus foi florescendo, chegou até a Antioquia da Síria, ultrapassando aí a fronteira de Israel, né? A gente sabe que Israel era um povo muito, até hoje, né? Eles são muito exclusivistas e eles, como os principais ali eram judeus, eles estavam, entre aspas, acomodados ali. Então Jesus precisou mandar ali, Deus precisou mandar uma perseguição a fim de que eles fossem expandidos e cumprisse de fato o propósito de Jesus, né, quando deixou a ordem para eles de que eles tinham que ir fazer discípulos de todas as nações, tá? Então eles ultrapassam agora essa barreira aí, saindo de Israel e chegando aos limites de Antioquia da Síria. O outro ponto aí, a expansão da igreja até os confins da terra, tá? Então vai aí dos capítulos 13 até o 28, né? Se vocês verem ali, começando ali com Antioquia da Síria, como eu disse para vocês no início, uma igreja extremamente importante para a expansão do evangelho. A partir do capítulo 13, então, eles iniciam a primeira viagem enviando o apóstolo Paulo, Barnabé, né, e enviando ali também um companheiro ali, João Marcos, tá? Então eles já começam a fazer as primeiras viagens missionárias aí até os confins da terra, tá? Então Paulo é convertido, tá? Ao cristianismo, né, Saulo, e aí ele começa então a dar a subsequência aí nas suas viagens missionárias, alcançando as províncias da Galácia, Macedônia, Caia e Ásia Menor, tá? Que hoje é a Turquia. Então o evangelho ele rompe inclusive as barreiras linguísticas, né, culturais e religiosas aí, adentrando outros idiomas, outras culturas e outras religiões, né? Mesmo em face da dura perseguição, a bandeira do evangelho ela chega então a ser fincada lá na capital do império, que é Roma, tá? Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, que muitas vezes a providência de Deus é carrancuda, mas ela é verdadeira, ela é correta, ela vem na hora certa, no momento correto. Por quê? O apóstolo Paulo queria chegar a Roma por meios de viagem natural, vou chegar lá, amém, não... Mas a gente sabe que ele passa por várias situações, né, inclusive de naufrágio, chega lá preso, mas ele chega, né, mostrando aí
que a bandeira do evangelho chegou até a capital do império, né? Chegou de uma forma que talvez o apóstolo Paulo não gostaria, mas chegou, porque a providência de Deus, muitas vezes, para mim e para você, pode ser doída, pode ser difícil, mas ela vem do jeito correto, da maneira correta, da forma que Deus preparou, porque ele cumpre aquilo que ele fala, tá? Os propósitos do livro de Atos, já entrando aí no propósito, né, do livro de Atos, a gente tem alguns propósitos, então, Lucas, inspirados aí pelo Espírito Santo, né, ele tem alguns propósitos e eu quero elencar alguns deles com vocês, tá? Primeiro, mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas, né, eu já comentei um pouquinho sobre isso, que ele queria demonstrar que o cristianismo não era uma religião que era contra o império, né, pelo contrário, era uma religião legítima, e que não queria tomar o poder. Então, o livro de Atos ele não é apenas história do avanço dos cristãos, né, apesar dele ser um livro histórico, mas sobretudo uma defesa do cristianismo, né? O Ernest Born vai dizer com todas as letras que o alvo de Atos dos Apóstolos é a defesa do cristianismo perante o Estado de Roma, tá? Por quê? Vocês forem ver o início da perseguição cristã, né, na igreja primitiva, ela não parte de Roma, ela parte principalmente dos judeus, tá? Só que qual era a acusação dos judeus? Que os cristãos eram contra Roma. Essa era a acusação deles. Então, esse autor aqui, né, esse estudioso da palavra, o Weiner, ele vai dizer que sim, uma das principais objetivos de Lucas ao escrever Atos era a defesa do cristianismo no império, tá? Era defender, então, né, a fé cristã, os seus opositores, mostrando que a religião do caminho, como era chamada, né, muitos dos judeus diziam, é os do caminho, os do caminho. Eles queriam mostrar que era legítima, legal, benéfica para o povo. Por quê? Por que era benéfica? Porque ao contrário de alguns que diziam assim, você é escravo, você tem que fazer de tudo para fugir do seu senhor e ganhar sua alforria. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo para Filemão aceitar Onésimo, né, não só como escravo, agora como irmão, e orientando, inclusive, a esses escravos a serem bons trabalhadores para os seus senhores, como se eles estivessem fazendo para o Senhor. Então, ela trazia benefício para o povo, e benefícios sociais, porque a gente vê uma igreja ativa que estava ajudando no sustento daquelas pessoas, né? Então, trazia, pelo contrário, era legítima, legal e benéfica para o povo. Então, a gente vê isso no longo dos relatos aí de Lucas aí, tá? Para demonstrar esses benefícios. Então, como um diplomata, por exemplo, a gente vê Lucas reunir provas que mostram que o cristianismo era inofensivo, porque alguns oficiais romanos chegam a adotá-los pessoalmente. A gente vai ver que, dentro das narrativas bíblicas, a gente vê que teve oficiais romanos que adotaram o cristianismo, tá? Então, é claro que o propósito de Lucas é recomendar o cristianismo ao governo romano, tá? É, de fato, defender, mostrando que era legítimo. Então, tem alguns exemplos aqui que eu elenquei. Por exemplo, Sérgio Paulo, que era governador de Chipre, ele se converte ao cristianismo. Logo aí na primeira viagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, aí, juntamente com o Barnabé, já ganham para Jesus Sérgio Paulo. Era um governador importante aí do Império Romano, tá? Galho, absolutamente imparcial em Corinto, tá? Ele mostra que Galho ele não tinha uma preferência, mas também não era contra, era completamente imparcial, não tinha como algo ofensível para o Império. Os magistrados, né, reconhecem seu erro e pedem desculpa publicamente para o apóstolo Paulo, ou seja, eles veem que eles erraram em só ouvir o que o povo estava dizendo e não ter ouvido o apóstolo Paulo, né? Depois o apóstolo Paulo se apresenta e eles pedem desculpas publicamente, tá? Então, mostrando de fato que era uma religião inofensiva. As autoridades da Ásia demonstram preocupação de que Paulo não sofresse nenhum dano, para mostrar que, de fato, Paulo não era nenhum delinquente, não estava querendo pôr fogo no império, algo do tipo. Tá? Pelo contrário, ele só queria que o evangelho fosse expandido, de fato, cumprindo aí o ministério terreno de Jesus. Tá? Lucas destaca que os cristãos são cidadãos bons e fiéis. Então, Galho declara que não exige agravo nem crime ao questionar, né, mostrando que o apóstolo Paulo, de fato, não tinha cometido crime algum. O secretário de Éfeso dá bom testemunho dos cristãos.
Cláudio Lísia cuida para não dizer nada contra Paulo, para não defamar ele, né, mostrando que ele tem alguma coisa contra o império. Festus declara que Paulo nada fez para que mereça a morte, como os judeus estavam querendo. Tá? Inclusive, ele diz que se Paulo não tivesse apelado para Roma, ele poderia até soltar ele. Agripa concorda, né, com Festus que poderia, né, ter deixado ele em liberdade se ele não tivesse apelado para César. Tá? Segundo ponto, mostrar a expansão da igreja de Jerusalém a Roma, apesar das perseguições. Né? Aí já mostrando um pouquinho dos detalhes das perseguições, mas apesar disso, demonstrar para nós aí, né, na narrativa escrita, como tudo isso se deu. Então, Lucas era enfático em mostrar as várias formas de perseguição que os apóstolos sofreram, né? Tanto interna quanto externas, né? Físicas, psicológicas, políticas, inclusive religiosas. Tá? Então, essas perseguições políticas, né, também não é coisa nova, já existia naquela época. Tá? O próprio apóstolo afirma, né, que através de muitas tribulações importava que eles entrassem no reino de Deus. Tá? Então, quando a gente vê hoje o cristão achando que ele vai ter uma livre isenta de perseguição, né, a gente vê que não é assim que aconteceu com o decorrer da história. Né? A gente vê que, pelo contrário, se dá por muitas tribulações, né, muitas dificuldades. Tá? Em perseguição começa, né? Começa com a zombaria dirigida aos apóstolos lá em Pentecoste, né? Já com a tentativa do Sinédrio de prendê-los e ameaçá-los. Chega rapidamente com a morte de Estevão, né? Passando também pela morte de Tiago. Aí Paulo é apedrejado, açoitado, escorraçado em Tessalônica, exortado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e aí por diante, né? De impostor. Então, vários tipos de perseguição, né? Em Éfeso, ele enfrenta férias, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia e novamente preso em Roma. Né? Longe, porém, de recuar diante das perseguições, a igreja caminhou com ainda mais ousadia. Isso que eu acho maravilhoso, irmãos, porque a gente vê uma igreja que, diante das dificuldades, ela não ora pedindo para que Deus afastasse a perseguição. Quando a gente lê Atos capítulo 3 até o capítulo 4, a gente vai ver que o apóstolo Pedro é preso e a igreja orando fervorosamente, ele é solto, e quando eles se encontram, eles começam a orar e eles dizem ao Senhor, Senhor, nós não pedimos ao Senhor, e aí eu estou parafraseando as palavras deles, né? Não estamos pedindo ao Senhor que nos livre, mas a gente quer ousadia para que o evangelho seja expandido e para que o teu reino seja alcançado até os confins da terra, né? Então isso é muito lindo, gente. A gente vê uma igreja de fato que estava preocupada com a expansão do evangelho, tá? Mostrar o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações, né? E aí a gente aprende algo muito importante, porque às vezes a gente está preocupado em muitos métodos, em fazer coisas melhores. Não estou dizendo que é errado, mas a gente vê uma igreja que, apesar das limitações, ela continuou crescendo. Né? Ela não tinha todos os recursos financeiros que a gente tinha, porque boa parte da igreja era constituída por escravos, por pobres, pessoas escurradas da sociedade, mas mesmo assim a igreja cresceu. E isso é maravilhoso. Então, Atos é vital para a igreja contemporânea, porque ela nos mostra o caminho de Deus para o crescimento da igreja, a despeito de todas as suas limitações. Nada pode parar, irmãos, a palavra do Senhor. Nada segura, tá? Mostrar a oração e a palavra, né, como dois vetores do crescimento da igreja. Isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque a gente vê que a palavra e a oração era algo do quais eles não abandonavam. Né, era duas coisas que caminham junto. Né? Certa vez, Charles Spurgeon foi indagado por alguns irmãos de o que ele achava mais importante, a pregação ou a oração. E ele respondeu de uma forma muito peculiar. Ele falou assim, o que é mais importante para um passarinho, a asa direita ou a asa esquerda para ele voar? O que ele estava querendo dizer é que as duas coisas são extremamente importantes e de que elas caminham juntos, tá? Mostrar a obra do Espírito Santo na expansão da igreja, tá? Apesar, aí já antecipando aí, apesar da igreja, do livro de Atos, melhor dizendo, ter o nome Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, muitos estudiosos vão dizer que ela deveria ser chamada Atos do Espírito Santo. Por quê?
porque a presença e a ação do Espírito Santo em conduzindo o crescimento da igreja, ele é de forma assim espantosa e maravilhosa, né? A gente vê de fato um transbordar do Espírito, é, ajudando a igreja nessa expansão, no crescimento e fazendo com que cada dia fosse acrescentado o número de pessoas, né? Atos capítulo 2 deixa isso muito claro, que o Espírito de Deus ia acrescentando a cada dia novos membros. Então, a ação do Espírito Santo ela é fundamental, a ponto de muitos estudiosos dizerem que esse livro, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Por causa da ação ativa do Espírito, capacitando e fazendo com que essa igreja fosse expandida, de fato, até os confins da terra, tá? E por último aí, já para a gente encerrar, entrar nas perguntas, tá? Porque já está estendendo o horário, mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas, tá? Porque, como eu já disse, a despeito das perseguições, a igreja cresceu. A igreja espantosamente cresceu, limpou as trevas do paganismo, né? A igreja triunfou sobre o legalismo fariseu e o liberalismo saduceu da época em Jerusalém. Ela também triunfou sobre o sincretismo dos samaritanos, triunfou sobre o paganismo e a idolatria das outras províncias, como a província da Galácia, da Macedônia e aí por diante, né? Até chegar lá a Roma. Ela acabou com o culto ao imperador. Tá? Então, a igreja ela foi crescendo independente das perseguições, das dificuldades sociais, financeiras, ela cresceu. Né? E isso é maravilhoso, porque ela rompe de fato com os reinos das trevas. Ela demonstra para nós que a palavra de Jesus é verdadeira, que contra as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, não adianta proibir a igreja de falar, não adianta querer silenciar a igreja, porque ela vai triunfar cada vez mais. Por quê? Porque ela está debaixo da ação do Espírito, ela está debaixo das mãos do Senhor, e a igreja é dele, por isso ninguém pode impedir. Então, mostra para nós o triunfo da igreja, né, de Deus sobre o reino das trevas, né, triunfou sobre as demais variadas situações aí, de fato acabando, a ponto de na igreja, lá na região de Éfeso, a Bíblia vai dizer que eles vinham confessar os seus pecados publicamente, queimavam os seus livros de magia. Esse é o evangelho, meus irmãos, que na onde chega ele dissipa as trevas, ele acaba com a idolatria, ele acaba com o sincretismo, porque ele é poder de Deus para salvar. Por isso que o apóstolo Paulo é muito enfático em dizer isso. Eu não me envergonho disso, porque ele é poder de Deus para salvar. O evangelho é isso. Tá bom, meus irmãos?